Mas hoje o galo foi o São Paulo. Vamos dar uma olhadinha. Tudo pronto, hora do show, é hora de Palmeiras e São Paulo. Quem será o primeiro finalista? O Palmeiras vem com Daverson. O alviverde com seu uniforme tradicional, o São Paulo de branco. Cruzamento na área e tira a defesa do São Paulo. Vem Igor. Trabalha na ponta com Antony. Trouxe para a perna esquerda. O cruzamento, desvio. Fernando Praz. Bruno Henrique para o Daverson. Veio o cruzamento na área. O desvio. Thiago Volpi. Goulart no alto. Scarpa. Prendeu. Dominou. Conseguiu o passe pro Dudu, prendeu dentro da área, Dudu bateu cruzado, Volpi soltou, a sobra, Goulart, travado! Bem demais o garoto Luan para salvar o gol do Palmeiras. Tá no cantinho, Dudu, colocou na área, o desvio, Daverson tá valendo, bola para fora! Everton girou bem demais, colocou pro Antony na ponta, o gol do São Paulo, Fernando Praz. Vem de novo o tricolor, Everton, cruzamento na área e fica com Praz. O Fernando Praz salva o Palmeiras no gol do Antony. Antony no meio, boa bola pro Igor Gomes. Ameaçou o passe, colocou, tá impedido. Tá impedido, o gol do São Paulo... O gol do São Paulo foi marcado, mas tudo indica que está impedido. Levanta a bandeira o Marcelo Van Grassi. Aí o impedimento não vale o gol. Impedimento confirmado pelo Flávio Rodrigues de Souza. Dudu para cima do Luan, pedalou, trouxe por dentro. Dudu brecou, ainda ele, cruzado. Daverson, Thiago Volpi. No reflexo puro de Thiago Volpi. Bola com Ricardo Goulart, deixou passar o Goulart. Mas deu sorte, Goulart. Daverson de primeira para o Gustavo Scarpa, dentro da área, fez o break, Scarpa bateu! Tiro de meta. Boa chegada do Palmeiras, o chute rasteiro do Gustavo Scarpa. Diogo Barbosa, vai avançando. Fez o drible, trouxe por dentro, Diogo, pedalou, cruzamento na área, Daverson dominou, pode fazer o gol! Gol! É do Palmeiras! O nome dele é Daverson! E não vale o gol do Palmeiras. O árbitro anula o gol do Palmeiras. Marca o impedimento de Daverson. Reviravolta no Allianz Parque. Olha o VAR. Bola para o Zé Rafael. Tem espaço. Zé Rafael pode bater no gol. Chute cruzado. E vai colocar em jogo o Thiago Volpi para acabar a partida. Para acabarem os 180 minutos de Palmeiras e São Paulo. E apita Flávio Rodrigues de Souza. 0-0 lá, 0-0 cá. E vamos para os pênaltis. Vai abrir a disputa o São Paulo. Nenê contra Praz. Partiu, Nenê, bateu. Gol do São Paulo. Bruno Henrique contra Volpi. Bateu. Gol do Palmeiras. Vem Everton Felipe. Partiu. Deu a paradinha na bola. Everton Felipe bateu. Gol do São Paulo. Vem o zagueiro Gustavo Gomes, o paraguaio contra Volpi, partiu Gustavo Gomes, gol do Palmeiras, categoria do paraguaio. Hudson contra Fernando Praz e contra o Allianz Parque lotado, partiu Hudson, bateu, categoria, gol do São Paulo. Goulart contra Thiago Volpi, partiu Ricardo Goulart, bateu, defendeu Thiago Volpi. Vem Gonçalo Carneiro contra Praz, partiu na cavadinha, Carneiro. Se o Luan não fizer, o Palmeiras está eliminado e o São Paulo na final. Partiu Luan, bateu, gol do Palmeiras, Luan. Goleiro contra goleiro, vai Thiago Volpi. Correu pra bola, bateu, Fernando
Vem Diogo Barbosa, de perna esquerda, bateu! Gol do Palmeiras e empata o jogo. Partiu Bruno Alves, bateu! Golaço! Partiu Zé Rafael, bateu! Thiago Volpi! O São Paulo está na grande final do Paulistão! O tricolor vence na disputa por pênaltis! O Jason voltou, senhoras e senhores! A responsabilidade é do técnico. É normal que sejam responsabilizados o técnico, os atletas, mas a responsabilidade de quem coloca em campo os jogadores é o técnico. E se vencerem, vencemos todos nós. Se perderem, quem escolheu e é o representante desses jogadores é o técnico. Então, a responsabilidade é minha. Quer dizer, eu tenho responsabilidade e eu tenho um jogo de 180 minutos. E nós não vencemos os primeiros 90. E aí foi bem organizado, tudo bem organizado. E tivéssemos nós, os primeiros 90, feito o que tínhamos que fazer. Quer dizer, às vezes a gente quer fazer, mas não dá, né? Não é permitido. Eu conversei há pouco com o Felipe Diniz e ele me disse que citou na transmissão da TV que você, em um determinado momento, acho que no lance da anulação do gol do Palmeiras do VAR, que você teria ficado indignado e teria até colocado a possibilidade de retirar os atletas de campo. De fato, teve isso? Sim, teve sim. Vou sentar ali comigo para a gente conversar, que se não querem. Hoje o lance, depois que foi mostrado para todo mundo, tinha um pé, se não me engano, do Davidson. Muito bem. E o pênalti deu o que lá? E o pênalti lá? Tinha o quê? E o julgamento do Moisés, a farsa que foi o julgamento, vocês sabem como foi? Vocês já pesquisaram? Quem estava envolvido? Como foi o voto dos 4 jogos? Quer dizer, é uma vergonha. Então, não adianta a gente ficar reclamando aqui, até porque a gente vai receber lenços do dirigente lá, porque ele disse que vai mandar lenços para a gente. Então, não tem que mandar lenços, não, tem que mandar o que é correto. O pênalti lá, se nós tivéssemos o correto, era o pênalti. E também eu não sei por que precisa mais bandeira hoje. Não precisa mais bandeira. Bandeira para fazer o quê? Bandeira levanta depois de 44 minutos, vão dizer que não foi. Bandeira para quê? Então, não adianta nada. Na segunda-feira comecei a trabalhar e tivemos tempo para trabalhar o Palmeiras. Então a gente ganhou dias de treino, montando a equipe do Palmeiras, como a gente imaginava que iria jogar e podendo fazer treinos, diferente do Palmeiras que não pôde treinar o São Paulo devido aos jogos que ele tem, né? Mesmo que você poupe alguns jogadores, o treino é essencial. O que eu conversei com ele sobre o jogo é que nós não tínhamos a obrigação de vencer. A gente tinha a obrigação de jogar. Vamos jogar. Não é se divertir, não é assim. Vamos lá se divertir. Não é assim. A responsabilidade é muito grande. Pode se divertir agora que acabou o jogo, com a família, tudo. Vamos jogar com responsabilidade, diminuição de espaço, criação de espaços. Nós jogamos com 4 jogadores no meio para ganhar esse setor. Alguns momentos do jogo a gente ganhou, em outros a gente não se perdeu um pouquinho, que é natural. Uma equipe jovem, a primeira vez jogando com esse sistema. Então a gente ficou um pouquinho mais precavido e ao mesmo tempo um pouquinho mais seguro no setor mais importante do campo. Quanto a parar, lógico, a gente para e fica muito gostoso estar em casa, né? Fica lá naquela zona do conforto, né? Mas aquela zona do conforto ela é bom um pouquinho, sabe? Porque daqui a pouco também te falta essa adrenalina que a gente reclama tanto, né? Pô, é tanta adrenalina, ela faz falta. Então, na verdade, a gente não sabe o que quer. Se quer ficar aí nessa luta, o ideal era ter meio a meio, né? Esse ano tem uma parada da Copa América, tem um mês a mais para respirar, depois no final do ano tem mais um mês. Tá bom. O resto é seguir em diante.
Pô, Miller, e aí? São Paulo classificado e tudo que você viu aí. Boa noite, Flavito. Sem dúvida nenhuma, ninguém acreditava que o São Paulo chegaria, né? Ou chegasse à final do Paulistão. Nem eu acreditava, até porque o São Paulo estava passando por muitos problemas externos que estavam refletindo dentro de campo, né? As inúmeras trocas de treinadores, né? O time desorganizado. E o Cuca chega faltando uma semana, né, para o jogo. Ele, não é que ele ajeitou a equipe. Ele, acho que a sua presença deu um ânimo a mais para a equipe do São Paulo, que nos 2 jogos enfrentou de igual para igual a equipe do Palmeiras, né? E conseguiu aí, com o Thiago Volpi, sendo o grande herói nos pênaltis hoje. Acredito que o São Paulo, independente do time que está se formando, mas hoje o São Paulo equilibrou muito a partida diante do Palmeiras. No Morumbi não, no Morumbi o Palmeiras no primeiro tempo merecia até vencer. Depois, aqui, no segundo tempo, o jogo foi muito ruim, mas no jogo de hoje o São Paulo equilibrou bastante, criou, as jogadas fluíram, né? O Igor Gomes fez uma grande partida até cansar. O Everton não tinha condição de jogo, nem deveria ter entrado, né? Acho que aí o Cuca deu uma errada ali, mas porém o São Paulo conseguiu anular o meio-campo do Palmeiras, que os seus principais jogadores não jogaram bem. Bruno Henrique, Dudu, principalmente, eles não estavam bem na partida, não jogaram bem. E o Palmeiras não conseguiu furar o bloqueio do São Paulo, que marcou muito bem a defesa, muito bem postada, não perdeu uma bola de cabeça. E o São Paulo, mesmo com a garotada, conseguiu uma grande classificação. E isso dá um ânimo. Aí sim, aí o adversário que o São Paulo pegar agora, seja Santos, seja Corinthians, aí a igualdade de condição não tem favorito. Ô Chico, você já falava, você fez o prognóstico que o São Paulo ia se classificar. Isso é uma verdade. Por quê? É verdade. Porque é o seguinte, Flávio, o São Paulo vem se organizando dentro de campo com uma identidade, não é de hoje. Já começou o ano passado. Não deu certo por causa desse imbróglio político que existe no Morumbi, como disse o Miller. Isso atrapalhou um pouco dentro de campo. Mas já era para ter dado certo com o Jardine, a bem da verdade. O planejamento era para ter sucesso com o Jardine. Agora teve sucesso com o Mancini. Por quê? Porque ele fez aquilo que o Alberto Helena cansou de falar para o Jardine. Está perdido, na pré-Libertadores, estava perdido o jogo já. Então põe a garotada. Faltou um pouco de audácia para o Jardine. Aí veio o Mancini, que já é um pouco mais experiente, um pouco mais vivido, né? Ele não teve dúvida, ele deu força para os meninos e os meninos conseguiram chegar. Essa é uma classificação típica dos meninos. Ninguém classificou, a não ser os meninos que estão lá em campo. Os meninos que eu quero dizer é o Luan, né? O Antony, Lisieiro e o Igor Gomes. Principalmente o Lisieiro, né? E esse Igor aí, que é um monstro. Igor Gomes, o Igor Gomes, que era o 5º reserva na base. O 5º reserva na base. Quer dizer, eles descobriram, o time estava ali. É aquele negócio, é o cara que olha e não vê, né? O Jardine olhou e não viu. O Mancini olhou e viu. E trouxe na mão e deu na mão do Cuca. O Cuca, todo mundo sabe que não é bobo, pegou e fez desses meninos, falou para ele, olha, não vamos jogar recuado, vamos para cima, mas não vamos segurar a bola, mas vamos marcar e vamos fazer a coisa por zona, não deixar o Palmeiras crescer. E foi o que eles fizeram. Jogaram como gente grande. Essa que é a verdade. E esse time do São Paulo vai dar trabalho. Se não for campeão agora, porque o Santos, aqui entre nós, é muito melhor que o São Paulo. Se o Santos passar depois no jogo de amanhã contra o Corinthians, é muito melhor que o São Paulo. Vai dar trabalho para o São Paulo, porque tem velocidade, tem objetividade. Se for o Corinthians, é aquele jogo pegado, aquele jogo mais rasgado. Não sei se os meninos vão ter maturidade suficiente para passar pelo Corinthians ou pelo Santos. Mas que eles são sérios candidatos, escreva o que eu estou te falando, ao título brasileiro, eu assino embaixo que são. Porque o trabalho tem que ser a médio e longo prazo. Não adianta você trabalhar com o jovem a curto prazo. Jovem Será que a São curto Paulo prazo. não vai vender todo mundo, não? Daqui a 2 semanas. Vende todo mundo. Já vendeu o garoto pro Barcelona, né? Já vendeu O Gabriel Novaes. o Gabriel Novaes, que nem teve tempo Porque de esses ser meninos testado, vão se valorizar. E eles são jogadores de seleção sub-20. Que era o carinha que estava fazendo falta aí. Exatamente. O Igor Gomes, para mim, é o melhor jogador da base. Então, esse do menino São Paulo. estava na seleção sub-20. Quer dizer, um cara que a Europa Sim. conhece. Não é pelo Campeonato Paulista, é pela seleção exatamente. Ô, Flávio, Então- o Igor Gomes, ele teve um lance hoje que me chamou a atenção, foi quando o Gomes foi dar uma dura nele. Ele encarou, Ele encarou e falou assim, vamos jogar bola. Ele falou pro Igor Gomes, o Igor Gomes Gonçalo. falou
pro Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes. Falou para ele, pô, vamos jogar bola, gringo. Quer dizer, encarou o cara de igual para igual. Como o Sheik fez naquela final, né, contra o Boca Júnior. Que mordeu a mão do cara. Ele mordeu o dedo do cara. Ele mordeu o dedo do cara. Mas hoje, para esse menino fazer isso, mostrou que ele está cônscio do que ele pode dar para o São Paulo. E da grandeza do time que ele está jogando. Eu fiquei bastante feliz com essa classificação, porque é aquilo que você falou, não tem novidade no futebol. E de repente aparece o São Paulo, com 4 garotos espetaculares fazendo história. E barrando os medalhões, né, Flávio? Bom, o César Sampaio. E agora, só para completar, fico na expectativa da estreia do Pato. Porque aí é só no brasileiro. Exatamente, Tietê, só no brasileiro. Pato, Tietê e Vitor Bueno. Aí eu quero ver. Aí eu quero ver. Eu só quero ver se não vão vender todos os moleques. Isso aí tomara que é não que eu venda. quero ver. E aí vende, aí compra um monte de jogador velho e fica ali. Já venderam o Gabriel Novaes. Porque nós não podemos esquecer que o São Paulo estreou técnico na final. Estreou hoje. Porque senão a gente vai lá, quando ganha, tá... Não, São Paulo tá uma bagunça. Ele é o terceiro técnico, estreou técnico hoje. Isso não é sintoma de organização. Tudo bem, estava doente e tal. César, e por outro lado, e o Palmeiras? Flávio, o Palmeiras, acho que não vejo o reflexo do jogo, da derrota com o São Lourenço para esse jogo, não. Eu entendo que o Palmeiras, nas decisões, né, o momento decisivos que vem atravessando no Allianz, não vem sendo feliz. O Filipão até fez menção ao jogo passado, onde ele disse do pênalti do Dudu, né? É um lance interpretativo. O árbitro viu a imagem e interpretou que não foi pênalti. Na minha opinião, eu acho que foi pênalti. É um lance que fora da área é fácil de dar, dentro da área nem tanto. Porém, é interpretativo, não é um erro do VAR. Né? Eu, por exemplo, não daria. Não daria, então. Eu não daria. Na opinião do árbitro, não foi pênalti. Eu acho que foi uma carga por trás. Mas, como eu estou dizendo, o lance é interpretativo. Claro. Uns dão, outros não. E o VAR, não. Eu acho que hoje foi perfeito. Foi bem anulado os gols, tanto do Liseiro como o gol do Daverson. E eu vejo só para não falar, eu também concordo contigo, 90% do Mancini aí, nesse momento que o São Paulo vive. E duas coisas. Primeiro, o Hudson na lateral. Eu nunca pensei, quando a gente constrói um time, a gente geralmente constrói a espinha dorsal. Eu nunca pensei que um jogador de beirada pudesse ser tão importante, um defensor de lado, né? Então, com a saída do Militão, eu creio que isso que desestabilizou o sistema defensivo do São Paulo, e o Hudson caiu muito bem ali e corrigiu, né? E o dedo do Cuca hoje, tirando o atacante de referência, né? Tirando o 9. Então, ele colocou os dois Everton, o São Paulo teve 4 homens no meio campo e ganhou o setor de meio campo, teve mais mobilidade, né? O Palmeiras estava inferiorizado ali no setor. Tanto é que os zagueiros, quando saíam para marcar um jogador do meio campo, abriam o buraco e aí eles faziam as infiltrações. Enfim, o Palmeiras tem um elenco que pode jogar muito melhor, né? Do que, eu acho, na minha opinião, o melhor elenco do Brasil, não só economicamente falando, mas em termos de opções. Com um treinador que busca o resultado. É um jogo muitas vezes reativo, um jogo que neutraliza os pontos fortes, trabalha em cima das fraquezas, mas não tem muitas variações. Joseval Peixoto, o São Paulo, outra vez com os meninos. Eu gostei da vitória do São Paulo, porque há quantos anos ele não ganha, né? E é uma grande equipe, né? E principalmente com essa valorização dos meninos, que eu achei extraordinário. Era o momento exato. Agora, aquilo que você falou, e que o Chico também falou, né? Que o time se faz a longo prazo. Sim. O São Paulo, antes do longo prazo, vende. Então, exatamente isso. Então, é isso. Exatamente isso. Mestre Alberto Helena Júnior. Aquele cavaleiro do bigode ali disse que... Aquele cavaleiro de bigode é o Luiz Felipe Scolari. O Luiz Felipe Scolari. Esse rapaz mesmo. Ele disse aí que precisava mais de bandeirinha, né? Aliás, viu, mestre, a médio prazo, realmente acabarão os bandeirinhas. Isso até o pessoal da arbitragem já sabe. Com o VAR, acabarão os bandeirinhas mesmo. Uma tendência a acabar. Você pode botar lá um sensor que... né, com a imagem, surpreende, mais preciso. Tranquilo.
Mas eu fico pensando se não é o caso de acabar também com o treinador. Porque é tudo a mesma coisa. Você conheceu bem o Tomás Mazzoni, né? Sim. Tomás Mazzoni era um grande jornalista aqui das criador esportivas. do termo choque rei. E o Tomás Mazzoni costumava dizer que técnico de futebol era alquimista. Alquimista era aquele pseudocientista que pegava um pedaço de chumbo para transformar em ouro, né? O nosso Filipão, ele consegue pegar uma barra de ouro e transformar em chumbo. Que isso? Porque esse Palmeiras é, obviamente, o melhor elenco do Brasil. Tem jogadores de extrema competência. Eu acho o Flamengo melhor. Flamengo também. Que também vive mais ou menos o mesmo problema. E não consegue fazer esse time jogar como um time de futebol. Olha, 3 jogos que o Palmeiras não faz gol. Não faz um gol. Pelo amor de Deus. Incrível. Pô, joga com 2 volantes, quando não 3, do começo ao fim. Ganhando, perdendo, empatando. Fica ali aquela coisa modorrenta, fechada, chutão para frente pro Dudu resolver lá quando o Dudu tá de boa fé. Então, sabe, é um crime. As mudanças que ele fez hoje, pisou na bola demais. Tira o Scarpa e coloca... Tirar o Scarpa para botar o Zé Rafael. Pelo amor de Deus. E o cara perde o pênalti. Sabe, não é porque perdeu o pênalti. Você não vai dizer você o vê, seguinte, que é um treinador superado. Ele não é superado porque ele faz isso, pratica esse futebol há 20 anos. É isso mesmo. E o futebol brasileiro todo foi contaminado por esse conceito. Hoje, 99% dos times jogam já há 20 anos dessa maneira. Ridícula. Antifutebol. Sabe? Aquela coisa que não dá para você torcer, não acontece nada. Não acontece nada. É o princípio do não deixar, não criar, não, é o não, em vez da criatividade, do sim, do inventar, do vamos em frente, vamos jogar bola. Tão brilhante o teu comentário que os 2 jogos desses 2 times terminaram 0-0. Aí é que tá, 180 minutos. São Paulo ganhando os pênaltis, poderia ter perdido e tal. E olha só, 180 minutos, e se você somar, nós não tivemos 5 chances de gols claras. É isso nos aí. 2 jogos, 180 minutos. Celso Cardoso. Flávio, o que mais irrita nesse processo, para não começar azedo, vamos destacar o São Paulo, que o São Paulo realmente fez dessa fase de mata-mata um novo campeonato, entrou com esse espírito, ganhou confiança e os meninos, especialmente o Antony também, teve chance de gol hoje, o Igor Gomes. É um São Paulo que ganhou confiança e pode brigar pelo título. Pode ser presenteado com o título, né, depois de uma fase muito ruim. Agora o que me chama a atenção é ver realmente o Palmeiras. Falo do lencinho de maneira irônica, mas está precisando do lencinho, é choro o tempo todo. E o que causa estranheza, para não dizer irritação, é essa terceirização do fracasso. O Palmeiras não foi eliminado por causa do VAR no primeiro jogo. O Palmeiras foi eliminado porque não teve competência para vencer um combalido São Paulo na semifinal e fazer jus ao favoritismo que tinha. Decidiu em casa de novo, ele não conseguiu fazer. Um pezinho do Davidson estava avançado, é ilegal, é impedimento, ponto. Agora fica esse chororô, o Moisés, tudo bem, foi punido de maneira injusta, ok. Ganhou efeito suspensivo, poderia jogar. Quer dizer, então é muito mimimi para transferir a atenção para o mau futebol do Palmeiras para coisas externas. Não é o Paulistinha? Vai chorar para quê? Se é o Paulistinha, é graças a Deus de ter saído desse campeonato. É simples assim. O Palmeiras montou um esquadrão. E quem está jogando bola de verdade? Santos, que também deu uma queda agora. O São Paulo, que melhorou o futebol nos últimos jogos. O Palmeiras era para estar voando. Com o time que tem, mantendo a base, sendo campeão no ano passado, era para estar voando. E não está. 3 jogos sem marcar gol, perdeu para o São Lourenço, foi eliminado agora em casa pelo São Paulo. Olha... A continuar desse jeito, não sei se o Felipão continua até o final do campeonato, não. Até o final do ano, não. Só falar uma coisa, eu concordo com
que o Celso falou, e esse clima, quando você começa a reclamar muito, no caso, Felipão, Palmeiras reclamando sempre do VAR, essa coisa de ficar reclamando acaba contagiando negativamente o elenco. Se a gente só fica reclamando das coisas, isso de certa forma volta pra gente. Por mais que você possa ter razão em uma ou outra coisa, você precisa ser forte pro seu time, senão esse espírito de chororô realmente faz mal. Enquanto eles estavam lá reclamando, o São Paulo devia estar alegre e combalido, como disse o meu colega aqui. E nas redes sociais, só para colocar aqui, o Natal Souza fala o que muita gente está falando, que o Felipão está perdido com tanto jogador, ele não tem um time titular e isso atrapalha muito. E o Moisés Silva questiona, gostaria de perguntar para vocês por que o Dudu e o Felipe Melo não bateram as penalidades. E tá lá no site gazetesportiva.com, o ex-goleiro Marcos fez um comentário polêmico e está insinuando que tem pipoqueiro no elenco do Palmeiras. Essa eliminação aí não desceu bem e ele comentou, fez um comentário no post do jornalista Alex Miller, lá no Instagram do Alex Miller. Ele não poupou essa crítica ao elenco palmeirense, se referindo aí a atletas que carregam uma liderança ou importância elevada no grupo. Então, ele colocou assim, ó, o Marcos escreveu assim, decisão, tem uns malucos que some. Palavras do Marcos. Sim. Em decisão, tem uns malucos que some, cutucou o Marcão. E aí o pessoal questionando, por que o Dudu, por que o Felipe Melo não se apresentaram, né, para cobrar nenhuma das 6 penalidades do Palmeiras? Filipão? Mas isso foi uma decisão do Felipão e ele disse que não foi não. Ele colocou, ele deu na coletiva, então não dá pra gente colocar inteira aqui. Por que não? Aí ele falou, estavam na lista e eles, entre eles, escolhem quem tá melhor. Eu acho que isso é mais ou menos uma norma, né, praxe. E aí também por desgaste físico e tal. Mas eles estavam na lista. O Felipão falou na entrevista que fez uma troca na lista original de batedores de pênaltis. Por causa da condição física. Mas não revelou os nomes. Então, talvez Dudu e Felipe Melo, que sempre estiveram presentes nas outras cobranças, deram para trás. Flavinho, o maior pipoqueiro nessa história toda é o próprio treinador. A matéria. Porque ele já começou o jogo com o Fernando Praz, obviamente, imaginando ir para os pênaltis. Quer dizer, meu Deus do céu, eu jogo na minha casa, com a minha torcida, com o melhor elenco que eu tenho, 10 vezes melhor do que do adversário, e já entro em campo pensando na cobrança de pênalti que vou jogar na retranca. Já entrou perdendo o jogo. Ô César Sampaio, tem uns malucos que somem na decisão? Tem, cara. Tem jogos difíceis assim, decisivos, né? Às vezes não é nem a qualidade técnica, é o espírito mesmo de uma decisão, né? Às vezes tem não só malucos que somem, como os coadjuvantes que roubam a cena, né? Que no caso hoje o Igor Gomes e os meninos do São Paulo mesmo. Esses meninos sempre tiveram lá, né? Impossível, né? Eu até vi você falando do Jardine, às vezes não é que ele não colocou, às vezes... Não teve coragem. Ou coragem ou retaguarda também. Às vezes, eu não estou no São Paulo. Não, há uma coisa de você colocar. Esse pessoal estava na seleção sub-20. Não, só o Igor, né? O Igor e o Luan. O Luan também estava. O Igor e o Luan. Então, o Ligeiro machucou. Sim. Mas é claro que respaldo pesa. Óbvio que pesa. Óbvio que pesa. Mas realmente, esse lado tem que ser visto. Você se lembra na final famosíssima da Copa UEFA, no Olímpico de Roma, né? O Falcão não quis bater o pênalti. E o Bebeto também lá. Bebeto, quando é por La Coruña. Exatamente. Quer dizer, às vezes o jogador, por mais que ele seja um medalhão, ele na hora ele treme, não sente vontade, não sente firmeza e não bate. Eu quero lembrar aos amigos que o Liedson... Não, eu acho que os medalhões que tem que assumir a responsabilidade. Tem que assumir, gente. Eu quero lembrar os amigos... Se o cara acha que não vai dar certo, é melhor ele sair fora e deixar outro. Eu quero lembrar aos amigos que o Liedson foi artilheiro no Corinthians, artilheiro no Sport, artilheiro em todo lugar que passou. E ele fazia questão de colocar uma cláusula no contrato. Não bata o pênalti. Poxa. O Pelé não batia pênalti. O Pelé não batia pênalti também. Não. Mas se bem que eu vi o Pelé bater. Não, ele batia. No Pacaembu, e o Heitor pulou e encaixou a bola. Por isso que ele não queria bater. Mas ele inventou a paradinha, fez o 20º gol de pênalti. Heitor era goleiro do Corinthians. Eu acho que Pelé é melhor a gente deixar fora da brincadeira. Você batia pênalti, César? Não era o batedor assim, porque sempre tem a lista, eu estava sempre sexto, sétimo. Na verdade, assim, essa lista é feita pelo nível de aproveitamento nos treinamentos. E aí, eles de 1 ao 5º. E depois disso, como o Miller falou, você está confiante?
né? Eu me lembro na semifinal com a Holanda mesmo, né? Com o Zagallo passando o terço lá, né? Dando santinho, falando para o Tafarel, né? E perguntando de um para um se estava confiante ou não. Então, mas é bem isso mesmo que o Helena disse. Muitas vezes tem jogadores renomados, o Baggio perdeu pênalti, né? Assim, o Platini perdeu pênalti. Quando o atleta mesmo já não está confiante ou está sentindo alguma coisa, é melhor que ele não bata. Porque às vezes, a compensação, o Índio fez o pênalti. É lógico. Às vezes, Flávio, é muito... A gente também não ficar... transformar os jogadores em máquinas, às vezes é um dia ruim, o cara sente que ele não está bem. Não é verdade. Não é que ele está se omitindo, ele pode prejudicar o time dele. Agora, uma última coisa. Mas é a hora que ele tem que estar bem, antes de colocar se não está bem, não joga. Antes de colocar a zona mista, viu que os jogadores falaram? A cabecinha humana é complicada. O São Paulo claramente... É treino. Ou foi uma atitude lusitana. Como é que é? Com todo respeito. São Paulo apresentou uma lista enorme do lugar onde os caras batiam pênalti e tal, não sei o quê. Sim. Eu não sei se foi um agente secreto né? ou se foi realmente de propósito. Você acha que isso pega? Quando você... Vamos supor que foi de propósito. Olha, pô, os caras estão com a lista lá de quem bate, que lado bate. Como é que você encarou isso aí? Foi um equívoco ou foi de propósito para já deixar os caras do Palmeiras, sabemos onde é que vocês vão bater? Olha, Flávio, o que a gente, quando eu jogava, eu procurava saber do goleiro, né? Qual o lado forte que ele caía. Né? Isso é normal, né? O lado forte dele é a direita dele. Eu vou bater na esquerda dele, claro. Isso é normal, entendeu? Então isso conta bastante nesse sentido, de conhecer a capacidade do goleiro de pegar pênalti e o lado que ele vai cair, que eu sou forte. Isso aí conta bastante. Eu acho que o São Paulo, nesse ponto, tem razão. Todos os times fazem isso. Olha. Que eles mostraram, né? O Flávio, hoje tem os analistas de desempenho, né? E os treinadores de goleiro, eles sabem onde o maior número de acerto, onde o cara bate quando está ganhando, onde o cara bate quando está perdendo, né? Assim, depois, mais para o final do jogo. É confiável isso aí? Hoje, não, rapaz, é uma referência. Não, né? E o Carneiro? Hoje, rapaz, tem o quê? O Carneiro acho que nunca bateu pênalti. Carneiro, é brincadeira. Não tinha nenhum histórico. É o primeiro pênalti que ele bateu na carreira. Isso aí do Carneiro. Pra tristeza do primo. Ame ou deixo. Porque se ele perde. Nossa senhora. Ele ia voltar pro Uruguai a tapa. Como ele fez o gol? Herói, não sei o quê. Flávio, tudo é válido. Eles têm tudo. O cara que analisa o adversário. É isso. Jogador por jogador, pé por pé do adversário. Examina tudo do seu time, todos os jogadores, o estado atlético emocional, como é que está a parte interna do indivíduo, se está fazendo cocô direito ou não. Tudo. Tudo. Absolutamente tudo. Os treinadores fazem um curso na Sorbonne, na CBF, né, que ensina toda aquela numerologia, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 8, 22, ramal 38 e tal. Tudo isso eles aprendem lá. Aí arma o time, treina com um treinamento absolutamente novo, moderno, revolucionário, bota lá em campo. E o jogo? Não acontece nada. Vamos ouvir o que disseram os jogadores na zona mista após a partida. Um momento de felicidade, alegria, de saber que o trabalho está sendo bem feito, de que a equipe se demonstrou madura, por mais jovem que seja, quebra esse tabuzinho, essa questão de não classificar, de mata-mata o time ser sempre eliminado, de nos pênaltis não classificar. Então hoje a gente quebrou vários paradigmas para vencer uma boa equipe do Palmeiras e para estar disputando uma final de Campeonato Paulista, que a gente sabe que é o estadual mais difícil que tem no Brasil. A gente sabe da grandeza do São Paulo, né? Acho que na primeira fase a gente veio muito desacreditado, mas nas entrevistas eu falei que a gente ia virar a página. Então, desde quando começou o mata-mata, a gente veio demonstrando muito futebol. Eu fico feliz pelo empenho da equipe toda e pelo mérito, né? Acho que agora é focar na final, para que, se Deus quiser, ser contigo. Em que momento sai o Mancini e vocês enxergam o Cuca como técnico, ou vocês hoje estavam obedecendo aos dois? Como é que está na cabeça de vocês isso? Os dois, né? Os dois têm nos ajudado muito. O Mancini é um excelente treinador, esse período que ele ficou com a gente, ele deu uma equilibrada no time. O Cuca também, a gente sabe da história que o Cuca tem. Ele vem nos ajudando muito também. Então, acho que
com a união dos dois deu tudo certo. Então é feliz, motivado, mas com os pezinhos no chão sempre. O São Paulo ele é um time em reformulação, que tem jovens jogadores que estão demonstrando qualidade, mas que ainda pode melhorar muito ainda. A gente está na final, né? É um momento de muita alegria, não importa se foi no tempo normal, se foi nos pênaltis. Nosso objetivo era estar na final e, graças a Deus, a gente conseguiu. Saímos de uma situação difícil, complicada. O São Paulo mostrou a sua força, né, de superação, a força também dos meninos, a qualidade, força, a personalidade desses meninos. Também o trabalho do Mancini foi muito importante, juntando com a força do Cuca agora. E óbvio que também, quando a gente fala dos meninos, a gente tem que valorizar também os jogadores, né, os zagueiros, o Pablo na frente, o Hudson, que jogou pela lateral direita improvisado. Então, acho que essa força de superação, né, esse tipo de espírito, de alma, de guerreiro, é que o São Paulo precisa e tem que continuar com esse perfil. Futebol é engraçado, né? Quando ganha, vira guerreiro, vira não sei o quê. É uma questão de um pênalti. Ô, Miller, o Antony perdeu um gol, ele é bom jogador, não dá nem pra discutir. Sim, bom. E levou numa boa, decisão pesada. Mas você era genial quando chegava na área, né? Tem como explicar, até ensinar pro Antony, como é que ele tinha... Não, eu tava falando pro Chico que eu tenho que dar um desconto pro Antony, porque ele tá começando agora, né? Claro. Mas, como eu fazia muito paredão antes, uma hora antes do treino, paredão, e treinava muita finalização, né, nos treinamentos, ali o goleiro já tem o pé de apoio dele, no caso do Fernando Praz, o pé de apoio dele é direito. E ele já tá caindo pra direita, porque ele sabe que geralmente o jogador dá chapada ali. Exatamente. O que ele faz? Vira o pé, joga do lado esquerdo na cara do Fernando Praz. Não dá tempo dele voltar, porque ele tá com o pé de apoio direito dele, Fernando Praz, já caindo pra sua direita. Se ele vira o pé, era 1-0 pro São Paulo. Mas ele vai aprender, garoto. Quer dizer, e dá pra olhar isso aí na hora da jogada? Poxa, você tá olhando pra bola, você tá vendo o goleiro. É lógico. Você, né? Eu fecharia o olho e... Ele fala como se fosse fácil. Ô, Flávio, usando uma vez, tava conversando com o Zico, aí um rapaz perdeu um gol assim também, né? Aí o Zico falou assim, ele tinha que dar uma cavadinha já na entrada da área, que o goleiro já estava adiantado. Eu falei, pô, eu nem tinha visto que o goleiro... Eu falei, tinha que bater aqui ali. Contra o Fábio Costa. Pô, ele nem olhou. Os caras já olham antes, né? Ele falou, não tinha visto ele, pelo amor de Deus. O Miller, esses caras já olham, eles dominam a bola, já vê o goleiro. Já vê, sem levantar a cabeça, né? É um negócio impressionante.